Vibe Mundial FM. Quando uma pessoa ela tem medo, ela não consegue agir da forma correta. E aí, isso gera também grandes ansiedades. Pessoas ansiosas, elas ficam numa tentativa de controlar as coisas e elas ficam pensando nas coisas constantemente. Se este é o seu caso, entenda uma coisa. Para que você se solte disso, você precisa entender que, em primeiríssimo lugar, a correção disso, né? A força para a correção disso vem de você, vem lá de dentro, deve vir lá de dentro. Porque quando você está pautado no externo, você fica prestando atenção nas coisas que você gostaria que acontecesse, nas coisas que você deseja que aconteçam, você fica o tempo todo preso a algo que você não tem controle. Agora, a gente precisa entender o seguinte, a mudança verdadeira, ela tem que acontecer de dentro para fora. Essa mudança, ela só é capaz de acontecer quando você consegue de verdade se desapegar. Quando você se desapega, você consegue fielmente, né, ser você. Você consegue chegar onde você precisa. Então, nós estamos num momento, para pensar, onde as coisas não estão no nosso controle, não dependem da gente. A gente não pode ficar esperando nada, porque a coisa pode virar novamente, né? Eu tô falando aí da pandemia, mas eu também estou falando de outras situações que foram geradas, né, nesse momento. Então, a gente precisa entender o seguinte, quanto mais apego, mais sofrimento. Quanto mais expectativa, mais sofrimento. Quanto mais medo, mais sofrimento. Então, você tem que ser capaz de viver tranquilamente, de viver livremente, de estar docilmente com você. E aí que está o X da questão. Para fazer isso, você, como eu disse antes, tem que desapegar. Então, a gente precisa entender o seguinte, a pessoa que não consegue ainda fazer isso é uma pessoa que acredita, em primeiríssimo lugar, que não é possível ter uma solução. Então, se você está acreditando que não é possível que algo aconteça na sua vida, uma solução, você está somente preso aquilo que você não quer, porque você não acredita na solução, você só acredita que vai, né, piorar a situação. Então, daí você sente medo constantemente, esse medo gera a sensação errada dentro de você, o seu corpo, né, o seu ambiente químico, corporalmente falando, organicamente falando, gera toda uma cadeia de reação que faz você se sentir mal. Você perde o controle da sua vida. Eu tenho visto muitas pessoas perderem o controle, ficando bravas com outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Pessoas perdendo realmente aquilo que está na frente delas, que elas não deveriam perder, né? Pessoas queridas, pessoas ali que estão com elas. Então, a gente entende o seguinte, para chegar numa solução aí na sua vida, você vai precisar olhar para aquilo que realmente é tão importante. O que de verdade é tão importante? Será que aquilo que você está segurando é tão importante? Ou será que não é o momento de você cuidar da sua vida de uma outra forma? Para pensar, gente, é uma grande lição que nós estamos tendo com essa pandemia. A gente precisa entender que é como se fosse um chacoalhão, né? Você tomou o primeiro chacoalhão, o segundo, mas você está ainda segurando ali algo que você precisa, acha que precisa, e você tem que soltar. A partir do momento que você soltar, a sua vida começa a desenrolar de uma outra forma e você vai se permitir finalmente ser guiado. E quando eu falo ser guiado, espiritualmente falando, eu estou falando das nossas lições, aquelas lições que temos que aprender para evoluir. A gente está teimando o tempo todo, indo contra isso, quando a gente segura as coisas e tenta controlar as coisas. A gente precisa soltar. Então, para soltar, você precisa entender que nem sempre tudo que você acha que não é tudo do jeito que você está querendo que aconteça. Solta. Gente, eu tenho trabalhado com pessoas diariamente e essas pessoas chegam querendo algo, né? As pessoas buscam sempre algo que elas não estão conseguindo. E muitas vezes a solução está na cara da pessoa, mas a pessoa, ela acreditou
que a solução é de um jeito específico. E aí, quando você acreditou que é de um jeito específico, você está preso. E aí você fica na teimosia querendo que seja única e exclusivamente daquele jeito. Então, não vai acontecer. Quando você para de resistir, você para de lutar contra essas coisas, solta. O que acontece? Finalmente você começa a enxergar o caminho. Finalmente você começa a ficar em paz, porque você já não tem mais aquela pretensão de que aquilo que você quer que aconteça daquela forma. Porque, gente, o que é nosso, ninguém tira. O que realmente é importante na sua vida, para a sua evolução, está na sua vida. Né? Então, os relacionamentos na nossa vida são os mais importantes. A arte de se relacionar é uma arte verdadeiramente. Não adianta você tentar resolver uma coisa ficando pé da vida com a pessoa que mora com você, com a pessoa do seu lado, com um amigo querido, porque esse amigo não pode fazer uma coisa ou outra por você, e você pega e descarrega, né, um balde de rancor em cima da pessoa, sendo que, poxa, será que é tão importante assim? Será que daqui a alguns anos essa coisa X aí vai fazer tanta diferença? Então a gente tem que desapegar. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que